Você já esteve diante de alguém que parecia enxergar direto dentro da sua alma? Alguém que, em poucos minutos, nomeou a ferida exata que você carregava desde a infância. Uma dor que você nunca tinha contado a ninguém, nem para as pessoas mais próximas de você. E por um instante, você sentiu um calor estranho crescendo no peito. Como se finalmente, depois de tanto tempo, alguém tivesse enxergado quem você realmente é. Mas se você parar e prestar atenção, vai perceber uma coisa. Logo depois desse calor, veio um frio na espinha. Um frio que você tentou ignorar na hora, porque a sensação de ser compreendido era boa demais para duvidar dela. A maioria de nós cresce sonhando em encontrar essa pessoa. Alguém capaz de olhar para dentro de você e entender o que ninguém mais entendeu. Chamamos isso de alma gêmea, de conexão rara, de espelho da nossa própria essência. Mas existe uma versão sombria dessa história, muito mais comum do que se imagina. Existe um tipo de pessoa que também enxerga fundo dentro de você, com a mesma intensidade, com a mesma precisão cirúrgica. Só que ela não usa esse olhar para te ajudar a crescer. Ela usa para descobrir exatamente onde apertar, e guarda essa informação como quem guarda uma arma. E aqui mora o ponto mais difícil de aceitar. Se você já caiu nessa armadilha antes, o problema nunca foi a sua ingenuidade. Quando alguém reflete de volta as nossas dores mais profundas, alguma parte antiga da nossa mente relaxa a guarda. É quase automático. É uma resposta humana, não uma falha de caráter. Foi assim com os seus pais, foi assim na sua primeira grande decepção, e pode estar sendo assim agora mesmo, sem que você perceba. O psicólogo Carl Jung dizia que aquilo que não enxergamos dentro de nós acaba se manifestando como destino do lado de fora. Esse tipo de pessoa tem um nome. Chamamos de empata sombrio. Alguém com a sensibilidade de enxergar o que os outros sentem, mas sem a bússola interna que deveria vir junto disso. Uma inteligência emocional afiada, colocada a serviço do controle, e não do cuidado. Um estudo recente mostrou que 1 em cada 5 pessoas com traços de manipulação possui essa percepção apurada sobre as emoções alheias. Nos próximos minutos, você vai conhecer os 10 sinais que revelam quando está diante de alguém assim. E, mais importante do que isso, vai aprender a proteger a sua própria mente antes que seja tarde demais. Para entender esse tipo de pessoa, você precisa conhecer uma diferença simples, mas poderosa. Existem 2 formas de empatia. A primeira é a empatia que sente, aquela que faz o seu peito apertar quando vê alguém sofrendo, como se a dor do outro fosse também a sua. A segunda é a empatia que pensa, aquela que apenas entende, com frieza, o que se passa na cabeça de alguém, sem ser tocada por isso. Um empata comum sente e pensa ao mesmo tempo. Já o empata sombrio desenvolveu só a segunda parte. Ele lê você como quem lê um mapa, mas nunca sente de verdade o terreno sob os próprios pés. Imagine alguém entrando num quarto escuro com uma lanterna potente. Essa lanterna ilumina cada canto, cada objeto escondido, cada detalhe que os outros não conseguem enxergar sozinhos. A diferença está no que essa pessoa faz com a luz que carrega. Alguém saudável usa a lanterna para ajudar você a encontrar a saída. O empata sombrio usa a mesma luz para localizar exatamente onde estão os seus pontos fracos. E depois apaga a lanterna de repente, deixando você sozinho no escuro, sem entender direito o que aconteceu ali. Há uma imagem que explica bem esse mecanismo. Pense num ladrão de espelhos. Ele não usa o espelho para te mostrar quem você é de verdade. Ele usa o espelho para roubar o seu reflexo, guardar essa imagem e construir aos poucos um mapa de acesso completo à sua mente. Cada segredo que você conta vira uma peça desse mapa. Cada medo que você revela também vira uma peça. E o mais perigoso é que, no começo, tudo isso parece intimidade genuína. Parece que você finalmente encontrou alguém que te entende de verdade, depois de tanto tempo procurando por isso. Um estudo de 2021 mostrou algo perturbador sobre esse padrão. Cerca de 1 em cada 5 pessoas com traços mais sombrios de personalidade apresentam um nível alto de percepção intuitiva sobre os sentimentos alheios. Ou seja,
Ela sabe exatamente o que você sente, mas escolhe, de forma consciente, não se importar com isso. Agora que você entende essa base, fica bem mais fácil reconhecer os primeiros sinais concretos. E o primeiro deles começa de um jeito que quase sempre é confundido com paixão à primeira vista. O primeiro sinal é a velocidade. Com o empata sombrio, tudo acontece rápido demais. Numa conversa, ele já parece te conhecer há anos. Ele diz frases como: "Nunca me senti tão compreendido por alguém", ou "Sinto que já vivemos isso antes". E o problema não é a intensidade em si. O problema é a rapidez com que essa intensidade aparece, sem tempo nenhum de confiança real sendo construída. Intimidade verdadeira cresce devagar, com o tempo, com pequenas provas de consistência. Já essa intimidade acelerada é quase sempre uma invasão disfarçada de conexão profunda. O segundo sinal é sutil, mas revelador. É a vulnerabilidade usada como isca. Essa pessoa se abre com você de um jeito chocante, contando traumas pesados logo nos primeiros encontros. E você pensa, com o coração apertado: que coragem, se abrir assim comigo. Só que existe uma diferença enorme entre vulnerabilidade real e vulnerabilidade estratégica. A vulnerabilidade real aparece aos poucos, com desconforto genuíno. Já a vulnerabilidade usada como isca é entregue rápido demais, de forma quase ensaiada, com um único objetivo: fazer você se sentir na obrigação de se abrir também, no mesmo nível. O terceiro sinal é ainda mais perigoso, porque mexe direto com feridas antigas. É quando essa pessoa começa a usar a culpa exatamente onde mais dói em você. Se você cresceu sentindo que nunca foi suficiente para um dos seus pais, ela vai tocar ali. Se você carrega a marca de ter sido abandonado, ela vai tocar exatamente ali também. Não por acaso. Ela descobriu, através das suas próprias confissões, onde fica o ponto mais sensível da sua história. E agora sabe exatamente onde apertar, sempre que precisar de alguma coisa de você. Repare como esses 3 primeiros sinais seguem um padrão claro. Primeiro vem a velocidade, quebrando as suas defesas naturais. Depois vem a vulnerabilidade calculada, criando uma falsa sensação de reciprocidade. E por último vem a culpa, usando o seu próprio passado como ferramenta de controle silencioso. Juntos, esses 3 movimentos formam a porta de entrada para algo muito mais profundo. E é exatamente aí que a coisa começa a ficar ainda mais difícil de perceber de fora. O quarto sinal aparece disfarçado de piada, quase sempre na frente de outras pessoas. É quando ele expõe algo íntimo seu, algo que você contou em segredo, transformando isso em humor diante do grupo. Ele solta a frase: "Todo mundo ri", e você acaba rindo também, porque discordar ali pareceria exagero da sua parte. Mas por dentro, alguma coisa se contrai. Aquilo que era sócio virou motivo de riso alheio, sem que você tivesse dado permissão para isso. E o mais cruel é que, se você reclamar depois, a resposta pronta já está preparada. Relaxa. Foi só brincadeira. Você está sendo sensível demais outra vez. O quinto sinal é mais silencioso, e por isso mesmo mais perigoso. É a triangulação. Ele comenta pequenas coisas sobre você para os seus amigos em comum. Nada muito grave à primeira vista. Um comentário aqui, uma dúvida plantada ali, sempre com um tom de preocupação genuína. Aos poucos, sem perceber, você começa a sentir uma distância estranha, crescendo com pessoas que sempre estiveram do seu lado. E o pior é que você nem sabe explicar direito de onde veio essa mudança. Só sabe que, de alguma forma, ficou mais isolado do que estava antes de conhecê-lo. O sexto sinal é o que mais assusta quando você finalmente enxerga com clareza. É o uso silencioso das suas próprias confissões como arma futura. Tudo que você revelou nos momentos de maior confiança vira, aos poucos, um dossiê guardado com cuidado. Ele nunca ameaça abertamente. Ele apenas menciona, de leve, num tom quase inocente, algo que só vocês dois sabem, e essa simples menção já basta. Você entende, sem que precise ser dito em voz alta, que aquela informação pode ser usada contra você a qualquer momento. Existe uma imagem que resume bem esses 3 sinais.
Pense no arquétipo do trapaceiro, aquela figura antiga presente em tantas histórias e mitos ao redor do mundo. Ele fere o ego das pessoas em público, escondido atrás do riso da plateia. Ele nunca precisa gritar. Basta um comentário certeiro, na hora certa, para deixar uma marca profunda. E enquanto todos ao redor continuam rindo, alguma coisa dentro de você começa, aos poucos, a se fechar, se protegendo de um perigo que ainda não tem nome, mas que já dói de verdade. O sétimo sinal costuma confundir muito quem está vivendo isso de perto. É o silêncio tático. Do nada, sem explicação nenhuma, essa pessoa desaparece. Para de responder mensagens, fica fria, se torna distante, sem dar nenhum motivo claro para essa mudança repentina. E você passa dias tentando entender o que fez de errado, revisando cada conversa, procurando culpa em cada palavra sua. Só que, na maioria das vezes, esse silêncio não tem relação nenhuma com você. É só um teste, uma forma de medir o quanto você ainda depende da atenção dela e o quanto está disposto a correr atrás. O oitavo sinal é talvez o mais difícil de perceber de fora, porque parece exatamente o contrário de tudo isso. É a caridade performática. Essa pessoa ajuda os outros com uma generosidade impressionante, sempre visível, sempre comentada por quem está por perto. Ela constrói, com o tempo, uma imagem quase intocável diante da comunidade ou do grupo de amigos. E é justamente essa imagem que a protege. Porque se um dia você tentar contar o que realmente aconteceu entre vocês, a resposta natural das pessoas vai ser duvidar de você primeiro. Afinal, essa pessoa é tão boa, tão generosa, isso não parece coisa dela. O nono sinal é a empatia seletiva, e essa é reveladora de verdade. Preste atenção em quem recebe o cuidado dela, e em quem é simplesmente ignorado. Se a empatia aparece com força, só quando existe algum benefício claro por trás, alguma vantagem, algum retorno futuro possível, então aquilo não é empatia genuína. É estratégia disfarçada de sensibilidade. Empatia real não escolhe só quem pode ser útil algum dia. Ela também aparece, mesmo que de forma mais simples, com quem não tem absolutamente nada a oferecer em troca. E o décimo sinal chega como um golpe final, quase sempre inesperado. É o descarte frio. No momento em que você deixa de ser útil de alguma forma, tudo muda de uma vez. O carinho intenso desaparece. A atenção constante desaparece junto. E o que resta é uma frieza instrumental, quase clínica, como se aquele vínculo inteiro nunca tivesse existido de verdade. É o momento em que a máscara finalmente cai por completo. E por mais que doa, é também o momento mais importante para você começar a enxergar tudo com clareza. Se você reconheceu vários desses sinais em alguém da sua vida, a primeira coisa que precisa saber é simples. Você não é ingênuo. Você não é fraco por ter caído nessa história. Uma parte antiga da sua mente apenas reagiu do jeito que sempre reagiu, buscando ser visto, buscando ser compreendido de verdade. Isso não é falha de caráter. É só uma resposta humana muito comum, presente em praticamente todo mundo que já foi ferido antes na vida. A questão nunca foi a sua capacidade de amar. A questão sempre foi para quem você entregou essa capacidade, sem perceber o risco escondido ali. A boa notícia é que existe um caminho real de saída, e ele não passa pela desconfiança de tudo e de todos ao seu redor. Viver com medo constante também é uma prisão, só que disfarçada de proteção. O caminho verdadeiro passa por fortalecer, aos poucos, as suas próprias fronteiras internas, aprender a perceber, ainda no início, quando uma intimidade está avançando rápido demais para ser real. Aprender a observar as atitudes de alguém ao longo do tempo, e não apenas acreditar nas palavras bonitas que essa pessoa diz logo de cara. Uma prática simples pode te ajudar bastante nesse processo. Comece testando pequenos limites com as pessoas novas na sua vida. Diga não para algo pequeno, e observe com atenção a reação dessa pessoa. Alguém saudável aceita esse, não sem nenhum drama. Já alguém manipulador costuma reagir com irritação, ou tenta usar culpa para te fazer voltar atrás na decisão. Esse pequeno teste, repetido algumas vezes,
revela muito mais sobre o caráter de alguém do que qualquer discurso emocionado que essa pessoa possa fazer. Outra ferramenta poderosa é simplesmente dar tempo às coisas. Pessoas manipuladoras dependem da pressa, da urgência, da intensidade fora do comum logo no início da relação. Quando você desacelera e observa a consistência ao longo das semanas, a ilusão começa a perder força sozinha. Guarde também, mentalmente ou até por escrito, um registro simples das atitudes de cada pessoa importante. Não para viver desconfiando de tudo, mas para deixar a razão participar das suas decisões, e não só a emoção do momento presente. Existe um detalhe importante que muita gente esquece nesse processo inteiro. A cura não está em nunca mais confiar em ninguém pelo resto da vida. Isso seria trocar uma prisão por outra, só que com paredes diferentes e mais frias ainda. A verdadeira cura tem um nome antigo dentro da psicologia. Chama-se individuação. É o processo de se tornar, aos poucos, uma versão mais inteira de si mesmo. Não uma versão blindada e fria, mas uma versão que conhece as próprias fraquezas, e por isso mesmo, já não pode mais ser tão facilmente manipulada por elas. Pense por um instante na sua própria ingenuidade de outra forma. Ela não é um defeito que precisa ser destruído a qualquer custo. Ela é, na verdade, uma parte sua que ainda não foi totalmente compreendida e integrada. É aquela vontade genuína de acreditar no melhor das pessoas, que existe dentro de praticamente todo mundo, mesmo depois de ter se machucado. O problema nunca foi ter essa vontade dentro de você. O problema foi entregá-la, sem nenhum filtro, para a primeira pessoa que soube dizer exatamente as palavras certas na hora certa. Quando você entende isso com clareza, alguma coisa muda dentro de você de forma silenciosa. Você para de se perguntar, de forma obsessiva, por que alguém faria isso comigo? E começa a se perguntar outra coisa, bem mais útil para o seu futuro. O que dentro de mim ainda precisa de mais atenção e mais cuidado? E por que essa parte ficou tão exposta assim? Essa mudança de pergunta parece pequena, quase sem importância. Mas ela é, na prática, o início de todo o processo real de cura emocional. É o momento em que você deixa de olhar só para fora e finalmente volta o olhar para dentro de si mesmo. E aqui está talvez o ponto mais libertador de toda essa jornada. Você não precisa se tornar uma pessoa fria e desconfiada para se proteger de verdade. Você só precisa aprender a diferença entre abrir a porta e entregar as chaves da casa inteira para um desconhecido. Pessoas saudáveis vão respeitar o seu tempo, sem nenhuma pressa. Pessoas manipuladoras vão sentir essa mudança quase de imediato, e muitas vezes vão embora sozinhas, percebendo que o jogo antigo já não funciona mais com você agora. Agora, olhando para trás, para os 10 sinais que você acabou de conhecer, alguma coisa provavelmente já mudou dentro de você. Talvez um rosto específico tenha aparecido na sua mente, logo no início desse vídeo. Talvez tenham sido vários rostos, ao longo de todo o caminho que percorremos juntos. E está tudo bem sentir o peso disso agora. Reconhecer um padrão doloroso não é fraqueza nenhuma. É, na verdade, o primeiro passo real de todo o processo de proteção. Você só consegue se defender daquilo que aprende a enxergar com clareza, sem mais ilusões pelo caminho. Guarde uma última reflexão com você, para os próximos dias da sua vida. A armadura mais forte que existe não é feita de desconfiança constante, nem de portas fechadas para o mundo inteiro. Ela é feita de discernimento paciente. É a capacidade de deixar o tempo revelar quem alguém realmente é, através das atitudes repetidas, e não apenas através das palavras ditas na primeira conversa. Deixe a compreensão profunda ser conquistada aos poucos, com provas reais e consistentes. Só assim, vale a pena abrir de verdade os portões do seu castelo interior para alguém novo. Antes de você continuar o seu dia, existe uma pergunta que eu gostaria de deixar com você agora. Entre esses 10 sinais que passaram aqui, qual deles fez alguma máscara cair na sua mente hoje? Talvez tenha sido a intimidade rápida demais. Talvez tenha sido o silêncio usado como teste silencioso. Escreva esse sinal nos comentários logo abaixo deste vídeo. Às vezes, colocar em palavras aquilo que só existia como sensação confusa
É exatamente o que muda tudo dentro da nossa cabeça. E se este vídeo, de alguma forma, jogou luz sobre uma névoa que você mesmo estava enfrentando, ou que alguém que você ama está enfrentando agora, considere compartilhar essa mensagem com essa pessoa. Você pode ser, sem exagero nenhum, a lanterna que desperta alguém desse transe silencioso de manipulação. Se inscreva no canal para continuar essa jornada de autoconhecimento com a gente. E lembre-se sempre disso: enxergar a sombra dos outros só tem valor real quando também aprendemos a enxergar, com a mesma honestidade, a nossa própria sombra por dentro.